Hoje eu tô aqui para contar para vocês o que Deus já fez na minha vida. Uma das histórias. Mas antes disso, vou te mostrar na palavra o quão milagroso Deus é e quanto do impossível Ele pode fazer na tua vida. É só você confiar. Vamos ler comigo? Eu espero você pegar a Bíblia. Estamos aqui, 2 Reis, capítulo 4. Vou ler para vocês o 4:18. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: Ai, ai a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: Leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Senhor. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse: Manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: Por que vais a ele hoje? Não é dia de festa. Não é dia de festa de lua nova, nem é sábado. Você sabe por quê? Porque ela confiava. Ela acreditava. Assim como ela acreditou, você também. Deus vai fazer a obra na tua vida. Aquele menino que já foi considerado morto a princípio por aqueles que não tinham fé. Vamos continuar. E lá estavam. Guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte de Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Gease, seu moço: Eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e dize-lhe: Vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: Tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou a Gease para arrancá-la. Você entendeu o que aconteceu? No meio do caminho, ela encontrou uma outra pessoa. Por isso ela falou que estava tudo bem com o filho. Mas aos pés do Senhor, ela se deleitou. Desesperada, clamou por ajuda, suplicou para que salvasse o filho dela. E o que você acha que Deus fez? Ele a ouviu. Ele a ouviu e entregou para ela o milagre. Mas ela não confiou 100%, pois ela chegou lá na casa dela e disse o marido para ela: ele ainda não respira. Ele ainda não está vivo. Quem é este Deus que tu serves? Quem é este? Quem é este filho do homem que não entregou a vitória? Pois ela, com todo amor, olha só o que ela fez. Eliseu para Gigal. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ele e ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele e as mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou
a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou. E apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos seus pés e prostrou-se em terra. Tomou seu filho e saiu. Voltou Eliseu para Gigal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse o seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela encheu a sua capa de colossíntias. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram a comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela! Homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ela o deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Aqui, mais um milagre. Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei de eu por isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma. Porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Viu quanto milagre? Ele salvou o menino, pois ele ainda fez alimentar 100 homens e sobrar numa casa que não tinha nada. Uma erva que ele saiu para colher, nem sabia o que era, colocou na panela, mesmo outros duvidando. Ele entregou mais um milagre. Deus é tão maravilhoso que ele tudo faz. Mesmo que os médicos desenganem, mesmo que pessoas digam é impossível, mesmo que você se julgue incrédulo, mesmo que se julgue incapaz, fraco, oprimido, no teu secreto, confia com todo o teu coração, porque o milagre Deus entrega. Ele faz. Eu sou prova disso. Já vivi muitos milagres. Gravarei para vocês vários vídeos. Assim acompanharão. Um deles que eu posso dizer hoje foi o milagre do meu marido estar comigo. Hoje, em perfeitas condições. Pois há anos atrás, há exatamente 11 anos atrás, ele teve um problema muito grave na família, na coluna. E foi paralisando do dia para a noite. Apareceu, ele teve uma doença raríssima, uma doença que geralmente homens de 80, 90 anos podem ter, mas não ele. Não ele naquela época, pois nem 40 anos ele ainda tinha. Corremos em todos os médicos, nos melhores, todos que possíveis. E quando achamos a melhor equipe, um deles falou para mim dessa forma: não adianta ficar feliz por ter vindo até aqui. Por que a senhora está feliz? Porque o seu marido já está desenganado. Ele não tem mais jeito. Ele não tem mais cura. Faremos essa cirurgia. Eu colocarei peças nele, mas ele não andará mais. Ele não sairá da mesma forma.
ele vai sair dessa cirurgia sem andar. Farei essa cirurgia simplesmente para não evoluir a doença. Mas esquece. Ele não voltará mais a ser um homem como era antes, a homem saudável. Na mesma hora, eu grávida de 8 meses do meu caçula, o Vinícius. E, bem, reuni todas as forças que eu ainda tinha naquele dia. Porque eu nunca busquei senão a ajuda de Deus em primeiro lugar. Eu acredito nos médicos como instrumentos de Deus, porque quem entrega a obra e o milagre é somente Ele. E não foi isso que Ele me disse. Não foram as palavras do médico que puderam me abalar. Não foi ali que acabou a minha fé. Deus me deu um marido perfeito. Deus me deu um marido forte. Deus me deu uma família perfeita. E não era ali que eu ia entregá-la de qualquer maneira. Então, se você tem fé, confia. Porque ao mesmo tempo eu saí dali, com todas as forças, e eu falei, eu não quero mais esse médico. Não importa o quão importante ele seja, não importa o quão maravilhas ele já deve ter feito em outras vidas. Para mim ele não serve. Não serás o instrumento que Deus escolheu para mexer na vida do meu marido. Então, à mesma hora, Deus providenciou tudo na minha cidade. Para cá voltei. Na mesma hora, outro daqui me ligou e preparou tudo que era impossível para os homens foram acontecendo. As portas foram se abrindo e tudo foi acontecendo de maneira que ninguém entendia, mas eu só agradecia. Eu só dobrava o meu joelho e agradecia, porque eu tinha entendimento no meu coração, na minha memória, o quão grande e maravilhoso Deus já tinha sido na minha vida e não ia me abandonar. E aquela hora era Ele agindo. Então simplesmente agarramos as forças e começamos a agradecer todas as portas e tudo que foi transformado. Ali apareceu uma equipe médica que operou, era aqui da minha cidade, de Mogi. Tudo deu certo. E ao final da cirurgia, que para aquele outro médico seria só mais uma, um deles falou, nossa, foi difícil. Uma cirurgia como essa não é para qualquer um, nenhum aguenta. Vamos ver, você é forte? No final da gravidez, passando por tanta emoção, você tem um garotão aí na sua barriga e você tem que cuidar. E ao mesmo tempo você está passando por toda essa emoção e está forte. Pois é. Qual era a diferença? A fé. A fé que Deus estava no meu coração transformando a minha vida. A credibilidade total no Senhor. E tudo Ele faria, tudo Ele me entregaria. Ali seria feito o milagre. E todos irão de ver. Assim eu dizia, todos irão de ver este milagre. Assim aconteceu. Hoje ele está perfeitamente. Não só hoje, foi logo depois da cirurgia. Tudo foi se encaixando.